Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. Nós faremos as nossas palavras de hoje para Refuah Shlema, para a cura completa de Chaim David ben Mesodi, de Avraham Shmuel ben Rosa, de Dov Chaim ben Chayagitel, de Eliyahu Shaul ben Sara e de Moshe Zeidel ben Hanalea a Cohen. Nós estamos num Shabat muito especial, pessoal. Estamos no Shabat que ele vai começar uma parashá que se chama Parashat Emor. Emor el Kohanim bnei Aharon ve'amarta aleihem lenefesh lo itama be'amav. Quando Moshe vai receber o mandamento de Deus de dizer aos filhos de Aharon, os sacerdotes, questões relacionadas a Tumá, a purificação, a pureza, o estado de pureza que os Kohanim têm que estar em muitos momentos na vida para que eles possam trabalhar efetivamente no Beit HaMikdash, no templo sagrado, no Mishkan, no tabernáculo durante os 40 anos que o povo teve no deserto e também depois da entrada de Am Israel na terra de Israel com Yeshua. Mas esse Shabat ele ainda é mais especial. Por quê? Porque quinta-feira à noite nós estaremos entrando num dia muito importante chamado Lag BaOmer, o 33º dia do Omer, o dia do falecimento de Rabbi Shimon Bar Yochai, o grande Rabbi Shimon que revelou para o mundo segredos até então desconhecidos, que revelou para o mundo segredos da Kabbalah que até hoje o que a gente consegue entender desse livro e desse campo do judaísmo chamado Kabbalah é bizruto, é pelo seu mérito. Há 400 anos atrás o Arizal também revelou muita coisa que ainda estava escondida desde o falecimento de Rabbi Shimon, e a gente termina Lag BaOmer e já entra no Shabat. Shabat, o momento que a gente recebe a Neshama Yeterah, que a gente recebe uma alma adicional. Quando vai acontecendo o pôr do sol da sexta-feira, a gente vai, obviamente, recebendo essa grandeza, esse presente de Deus, essa mataná que se chama Shabat. Isso por si só tornaria tudo especial. Mas eu quero tentar falar com vocês hoje algo que vai ligar esses dois acontecimentos que a gente tem. Vamos começar com a Parashá. Vamos passar para Rabbi Shimon e Bezrat Hashem, a gente vai sair com algo aqui muito interessante. Como todos nós sabemos, a Torá, por diversas vezes, ela fala sobre a pureza, a santidade. Nós temos a santidade do local. Sabemos que quando Deus ele quer falar do Beit HaMikdash, do templo sagrado, está escrito na Torá, Amakom Asher Yivchar Hashem, o lugar que Deus escolheu. Sabemos que é Jerusalém, sabemos que é o monte do templo. Tudo isso, Baruch Hashem, nós sabemos hoje. Tem muitas vezes que a Torá fala também da santidade da própria pessoa. Como alcançar a santidade, como nós falamos na semana passada, quando Deus ele dá o preceito de Kedoshim Tihiyu, como trazer a santidade para o seu dia a dia, como nós gravamos no vídeo da semana passada. Não é algo que você tem que se desconectar, é algo que você tem que viver com aquilo dia a dia. A santidade tem que ser o seu dia a dia, a cada um de nós. E nessa parashá, a gente tem uma ideia muito interessante, porque na realidade a gente vai falar sobre Kedushat Azman, a santidade do tempo. Como o tempo pelo judaísmo, ele é algo sagrado, ele é algo importante, ele é algo que muitas vezes a gente não consegue valorizar. A gente lembra que há poucos meses atrás nós comemoramos a saída do Egito, Pessach, e sempre quando nós falamos de Pessach dissemos que normalmente um escravo ele não tem controle sobre o seu tempo.
E quando a gente tem o mérito de ter controle sobre o nosso tempo, o que nós fazemos? Muitas vezes a gente coloca eles literalmente no lixo. A gente joga o nosso tempo fora. A gente não aproveita o tempo que a gente tem. E como que Deus mostra para a gente a importância, a santidade do tempo? Através de uma porção que tem dentro da Parashat Emor, que é a famosa Parashat Hamoadim. A Parashat que conta das festas. Fala de Pesach, Sfirat HaOmer, Shavuot. Fala de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Ele Moadei, Asher Tikriu Otam, Mikrei Kodesh. Esses são os Moadim, que eles são chamados de Kodesh. Ok? Por que Kodesh? Porque as festas, elas dão para cada um de nós uma representatividade. Elas mostram a santidade do Shatazman que a gente tem que ter na nossa vida. A gente tem a santidade do lugar, como nós falamos, a santidade de cada um de nós, e a gente também não pode esquecer de Lekadesh et Azman, de santificar o tempo. Santificar o tempo. Cada uma das nossas festas, cada um dos acontecimentos que a gente tem na nossa vida, o que acontece? Algo muito interessante. Basicamente, a gente consegue, no momento das festas, chegar no mesmo princípio de quando aquela festa aconteceu. Se Pêssar é a festa da liberdade, e a gente sabe que a gente não está falando só da liberdade física, e também da liberdade espiritual, então quando vem Pêssar, é um tempo propício para eu poder alcançar a liberdade material e a liberdade espiritual. Quando vem Shavuot, é o tempo de receber a Torá, Zman Matan Torateiro, então você também tem a chance, santificando o tempo de chegar nesse momento. Sukkot, a festa da Emuná, você senta numa cabana e absoluta, você santifica aquele tempo para poder potencializar o trabalho daquela festa que é, como nós sabemos, a Emuná, no caso de Sukkot. Sfirat HaOmer, cada dia nós fazemos uma mescla de duas Sfirot para poder trazer para a nossa vida crescimento. Rosh Hashanah, dia do juízo, Yom Kippur, dia do perdão. Deus fala, o tempo é sagrado. Santifiquem o tempo de vocês. Mas além disso, eu quero trazer com vocês 3 ideias muito interessantes também, que essa Parashá das festas, elas também ensinam para a gente. O primeiro ponto importante é que as festas, elas são um encontro. Como a gente fala em hebraico, uma pgishá. Por que uma pgishá? Porque tanto os Shabbatot que a gente tem semana a semana, quanto as festas, elas são um tempo para a gente se encontrar com Deus, se encontrar com esse nosso potencial, se encontrar com nós mesmos muitas vezes. Então a gente vê, e também obviamente com toda a Svivá, com todo o entorno, a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer que as festas, elas são um encontro. O segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês é que as festas, elas são um momento para a gente ter zichronot, da gente ter lembranças da nossa Yaldut, lembranças da nossa infância, lembrança de coisas que aconteceram no passado, porque a gente sabe que o que faz Am Israel vivo, o que deixa Am Israel Chai Vekayam, é nunca esquecer o passado. Você não esquece do passado para principalmente conseguir formar, construir o seu futuro vivendo no presente. E o terceiro ponto muito interessante que as festas, elas trazem para a gente, pessoal, é trazer para a gente o que a gente chama de Mapat HaDrachim. É trazer um mapa de qual caminho a gente tem que seguir. Ou seja, saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. Ou seja, a gente, obviamente, conseguir se conectar com o trabalho, com a alma, se assim a gente pode falar dessa festa. Seja uma festa que ela dá para a gente santidade. A gente está num momento que, só para vocês saberem, muitos Chachamim escrevem que Sfirat HaOmer é como, todo o período de Sfirat HaOmer é como se fosse um Chol HaMoed, como se fossem os dias intermediários da festa de Pesach e Sukkot que nós temos, de tão importante que é. Então eu te pergunto, se é assim,
Você usa os Moadim, você usa as festas para se conectar com essas três dimensões? Olhar que você está num encontro, se conectar, lembrar da sua infância, lembrar do que aconteceu. E o terceiro, como nós falamos, trazer para a sua vida a ideia de onde nós viemos e para onde nós vamos, formar o seu caminho. Baseado em tudo isso que a gente falou, a gente conecta a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, algo muito grande que a gente tem que aprender, algo muito forte que a gente tem que lembrar. A gente sabe que Rabbi Shimon Bar Yochai viveu numa das épocas mais difíceis, com decretos romanos de morte. Rabbi Shimon Bar Yochai, quando os romanos vêm falar para eles, uau, o que a gente fez foi bom? Rabbi Shimon Bar Yochai responde, a verdade. Tudo que vocês fizeram não foi para o mundo, não foi para melhorar a Israel, para melhorar o mundo. Foi o quê? Para o proveito de vocês. As pontes que vocês construíram foram para vocês. As casas de banho que vocês construíram é tudo interesse pessoal, tudo baseado no egoísmo, é tudo para vocês. E a gente sabe que por causa dessa amirá, por causa desse pronunciamento, os romanos decretaram para Rabbi Shimon uma pena de morte. Rabbi Shimon foge, todos nós conhecemos o que está no Tratado de Shabbat, na folha 33b, ele se esconde numa caverna 12 anos bebedidut. Ele, seu filho, 12 anos isolados. A gente ouve essa palavra isolamento, a gente tem uma lembrança do corona, a gente tem uma lembrança do que muitos lugares ainda no mundo estão passando, infelizmente. E nesse momento eu aviso a vocês que a gente sempre pede para o bem no mundo. Não só o bem em Eretz Israel, mas o bem no mundo. Nós estamos juntos. Nós estamos como um só corpo, como uma só alma. Podem ter absoluta certeza disso. Mas Rabbi Shimon Bar Yochai, como ele, não houve outro que entendeu o conceito de estar isolado. 12 anos, numa caverna revelando todos os segredos. A gente não vai entrar agora, obviamente, em tudo. E olhem que coisa fascinante, pessoal. Rabbi Shimon Bar Yochai tem duas canções que marcam Rabbi Shimon. Eu quero pegar uma parte de uma das canções, quando está escrito o seguinte, o nome da canção é Bar Yochai, em nome, obviamente, de Rabbi Shimon. E a gente fala o seguinte, Bar Yochai, Moshav Tov Yashavta, você se assentou de uma forma boa, você se assentou. Yom Nasta, Yom Asher Barachta, no dia que você precisou fugir. Quando você precisou fugir, o que aconteceu? Bim Arat Tzurim She'amadta, você obviamente ficou numa meará em Tzurim, é o nome de um lugar que você lá ficou. E aqui é o que eu quero falar com vocês. Sham Kanita Odcha Va'adarecha. Lá, nessa meará, totalmente isolado, totalmente escondido, totalmente sem noção do tempo, você vai conseguir santificar o seu tempo, não olhar para o lado vazio do copo, olhar para o lado cheio do copo, e fala a música Sham Kanita, lá você adquiriu Odcha Va'adarech, o seu esplendor. Lá você descobriu quem era você de verdade. Rabbi Shimon, ele pode mostrar para a gente o caminho, como fazer para pegar o tempo e não colocar ele na lata do lixo. Como pegar o tempo e usar esse tempo para a grandeza, para que a gente possa crescer, para que a gente possa fazer o que tem que ser feito, para que a gente possa, Be'ezrat Hashem, se ocupar sempre só com coisas positivas. Que a gente possa se ocupar sempre com o que nós temos que fazer, que a gente faça e não receba o tempo inteiro, que a gente seja ativo, que a gente escolha o mundo, o lado da vida de dar, de estar sempre presente e não apenas de receber e esperar que tudo aconteça. Rabbi Shimon Bar Yochai, pessoal, ele podia estar dentro da meará e ele podia ter falado, tá bom, vou esperar o decreto acabar. Não, ele não espera.
Ele não espera, ele não é egoísta. Ele é altruísta. Ele estuda, ele cresce e quando ele sai da caverna, houve um acontecimento, obviamente, que ele acaba entendendo que não está pronto, ele volta para a caverna, mas depois desse momento, no dia da sua morte, Lag BaOmer, ele revela para o mundo a sua força, a sua potência. Ele não sai desse mundo apenas com egoísmo. Ele não sai desse mundo com todos os segredos da Kabbalah. Ele sai desse mundo deixando para o mundo o seu verdadeiro legado. O legado do altruísmo, o legado do lado positivo da vida. E é exatamente isso que Lag BaOmer e Parashat Emor, elas têm que trazer para a gente. Que a gente entenda que Rabbi Shimon Bar Yochai, o esplendor dele foi quando ele santificou o templo. Foi quando ele estava sozinho. Foi quando ele não tinha absolutamente ninguém, mas ele sabia que ele tinha que santificar, ele tinha que fazer o certo. Que a gente possa, Bezrat Hashem, fazer o mesmo na nossa vida. Que a gente possa cantar, dançar, se alegrar nesse dia tão especial. E acima de tudo, pessoal, que a gente possa levar a ideia, os ensinamentos de Rabbi Shimon, os ensinamentos de Deus para toda a nossa vida. Hoje, sempre, para que a gente possa santificar o lugar, para que a gente possa santificar a nós mesmos e que a gente possa, obviamente, santificar também o nosso verdadeiro tempo. Shabbat Shalom Umevorach.